Muito obrigado. Tem alguém na sala Is there anybody in que teve grandes problemas de acompanhar as apresentações em inglês? Alguém teve problema de acompanhar? Então eu vou continuar em inglês também. Já que estamos reduzidos dos 3 palestrantes para 2, eu vou colocar algumas provocações para continuar e depois depois de os palestrantes responder a essas provocações, vamos abrir para todo mundo colocar coisas. So I'm going to speak in English because nobody raised their hands saying they had a problem. Dizendo que tinha algum problema ao acompanhar a sua apresentação em inglês. Já que temos apenas 2 e não 3, eu vou ser o número 3 por um pequeno tempo, pouco tempo. Eu tomei algumas notas sobre as 2 apresentações de abertura. E eu vou responder com alguma experiência pessoal que eu tenho que parece confirma ou entra em conflito com alguma das coisas que você falou, pelo menos fazer surgir algumas dúvidas, e isso vai nos dar uma segunda rodada de discussão. John Magley, de volta ao começo, você disse sobre a redescoberta de ideias que foram pesquisadas no passado. E depois ele começou a falar sobre novas tecnologias. Permita-me mencionar uma experiência que eu tive na Universidade de Syracuse na década de 80 e década de 90, quando era um professor em tempo integral no campus. Desde então, eu sou um professor à distância no Brasil, na África ou em outro lugar, desde o meio da década de 90. Naquele período de tempo, uma das novas tecnologias era o CD-ROM. Na Universidade de Syracuse, tínhamos a sede da ERIC, a Casa de Informação. Isso era fundamentado pelo governo americano para patrocinar pesquisa em educação. Eu penso que tinha umas 9, 10 ou 12 subconjuntos, subgrupos para pesquisa de matemática e outros assuntos. Mas a coordenação disso era feito na Universidade de Syracuse, primeiro na Escola de Educação e mais tarde na Escola de Informação, de Ciências da Informação. Porque todo o sistema originalmente era iniciado por um professor colega meu, Donald Ely. E Don Ely tinha essa ideia, ele gerenciou pelos primeiros 20 ou 30 anos por esse sistema ERIC. Eu penso que ninguém aqui no Brasil usou ERIC, alguém usou para pesquisar sobre pesquisa. É um sistema online agora. Era um sistema impresso na década de 60, 70, mas agora está online. Você já usou ERIC? Mais alguém já usou ERIC alguma vez? Talvez queiram fazer isso, ou talvez não, se ouvirem o que eu tenho para dizer. Na década de 80 até a década de 90, a grande coleção, e havia algo em torno de 500.000 a 1 milhão de documentos, e estavam era um microchip. Eles tinham um banco de dados descrevendo o que estava nessas colunas e colunas que podia colocava. Isso basicamente era um manual de papel que era atualizado todo mês. Todo mês eles eram chegando aos locais onde tinham ERIC disponível, e essas eram bibliotecas tinha que ter uma sala, não uma sala grande, mas talvez uma sala 1/4 desse tamanho para acomodar a coleção do ERIC. Na década de 85, eles começaram a colocar todo esse material em CD, mas era
Era um grande trabalho. Em 1985, o primeiro CD para o Eric foi liberado. E isso incluiu, se eu lembro bem, toda a pesquisa de 75, de 85, e levou mais 5 anos para liberar, que tinha o CD com todas as coisas mais antigas. Eu acho que era de 1963 ou algo assim, onde era filmado, onde era feito inicialmente. Na última década, a pesquisa mais cedo, alguém dos Estados Unidos, esqueci o nome, fez um doutorado, uma dissertação, o declínio nas citações de pesquisadores mais antigos da publicação do primeiro CD do Eric. Quer dizer, a nova tecnologia levou a ignorar a antiga tecnologia porque não estava no CD-ROM ainda. Tinha 98% menos do que tinha no CD. Isso imediatamente, porque era tão conveniente para usar o CD, ao invés de ir à biblioteca e ter que ir para a biblioteca em vez de fazer em casa, por exemplo. Então, para colocar no CD-ROM, ao fato de colocar o Eric no CD-ROM era uma má ideia. Não a tecnologia, mas a maneira que foi feita em 2 estágios. Mas isso só ilustra como é fácil ignorar o passado, porque é mais difícil de fazer pesquisa. Por causa dessa maneira acidental que Eric foi colocado em formato eletrônico. Mas você tem que pesquisar coisa mais antiga e você também luta pelo que o John estava lutando, que é uma barreira psicológica, mas não foi inventado aqui, é muito antiga. Eu penso que Stavros ontem falou algo na apresentação dele, dizendo que ele foi criticado. Me deram um livro mais antigo, tem apenas 5 anos e alguns alunos dele, mas ali temos um problema, porque às vezes não agimos da maneira que para preservar o conhecimento antigo. Exemplo 2, número 2. Para falar da distinção da Beckney entre desenho baseado em conteúdo, eu entrei nesse campo de desenho educacional por acidente, porque eu estudei engenharia em Oxford e eu entrei na indústria automotiva na cidade de Oxford, no Reino Unido, que naquela época era um grande centro automobilístico, para me tornar um engenheiro. Então eu tinha a minha teoria da universidade, eu precisava de prática. Eu ia me formar como um aprendiz apenas. Mas eu aprendi algo sobre pedagogia e era um professor na minha época também. Eles me desiludiram e eu acabei empregado na área de desenvolvimento em recursos humanos, na área de treinamento. E eu fiquei me envolvido com a tecnologia daquele dia, que era a instrução programada. E eu desenvolvi algum material que reduziu o tempo de treinamento em 80% nos 3 anos do programa de aprendiz naquela empresa. Isso ficou bem conhecido porque eu publiquei algo sobre isso e depois eu entrei eu me tornei um professor, entrei na academia. Aquela era a época que nós estávamos lendo muito que tudo é baseado em conteúdo e deve ser baseado em resultado, os objetivos. Robert Gagnès, ele fala sobre 8 eventos educacionais que começam
ganhar a atenção do aluno, compartilhar com os alunos quais serão os objetivos, o que você poderá fazer ao final dessa experiência de aprendizagem, depois lembrar o que você já sabe ou deveria saber e depois entrar no mérito principal da lição. Isso era coisa quando você estava lutando contra o que era baseado em conteúdo. Então eu não fiquei surpreso nem um pouco, mas deveria ficar, que agora estamos falando sobre a mesma questão tantas décadas depois. Isso é uma outra coisa que vale a pena ver como nós regurgitemos esses assuntos depois de vários anos. Eu tenho duas outras opções, mas eu só vou falar sobre um que eu penso que é mais relevante no contexto presente, porque o outro seria se Andrea Mahal estivesse aqui, mas ela não está. Talvez eu vou citar ambos. O que eu falei em dizer sobre Andrea Ramal, como você pode dizer, experiências bem-sucedidas em sala de aula invertida. Online e presencial. E se você lendo o resumo completo, ela as experiências que ela vai apresentar provavelmente, se aparecer mais tarde no congresso, são da escola, da universidade e também de formação profissional nas indústrias. Então, realmente, uma cobertura grande. I would like Eu gostaria de focar em uma experiência só para mostrar que o passado não é tão diferente quanto o presente ou o futuro, ao falar sobre a minha própria experiência como um aluno universitário. Eu comecei a universidade em 1957, na Universidade de Oxford, e na década de 50, Oxford e Cambridge estavam ainda operando num sistema muito antigo e medieval baseado em tutorial. Então, eu fui às duas únicas universidades no Reino Unido naquela época, onde assistir a aula era opcional. Era absolutamente opcional. Você não precisava assistir a nenhuma aula, a não ser que queria. Mas isso, na época medieval, era a norma, a regra. Porque a universidade começou em volta de bibliotecas, porque bibliotecas eram a fonte de informação. Então, as pessoas que contribuíram, as pessoas que queriam aprender nas bibliotecas, tinham que ir para Alexandria ou a outros centros onde haviam grandes bibliotecas e congregar. E começaram a aprender no que estavam nas bibliotecas e tinham a oportunidade de interagir com os outros, com os autores, porque os autores estavam lá. Então é assim que as universidades foram inventadas. Algumas universidades, até mesmo depois da Segunda Grande Guerra na Inglaterra, duas delas ainda operavam, apesar das pressões da massificação, que estavam mudando a educação universitária para ser como universidade escolar, que tinham sido massificadas 100 anos antes por causa da indústria da Revolução Industrial, porque antes disso a educação na escola era muito interativa. O meu argumento é que eu estava numa situação onde, porque eu estudei engenharia, eu tinha um grande conteúdo prático de experimentos laboratoriais. E por um motivo prático que nós tínhamos 350 aproximadamente alunos no meu primeiro ano e tínhamos um lugar no laboratório onde você poderia fazer um tipo em particular de experimento e outro lugar onde você poderia fazer um outro experimento. Então não haviam 350 conjuntos. Talvez havia 1, 2 ou 3 conjuntos. Você tinha que fazer o experimento quando estava disponível a você. O tempo era muito importante no mundo do laboratório restrito, mas o meu aprendizado era uma vez por semana ao encontrar com o meu tutor. Eram 2 horas, ou se éramos interessados, tínhamos 2, 3, 5 horas, às vezes terminava depois da meia-noite,
geralmente depois da segunda garrafa de vinho, às vezes no restaurante, às vezes na casa dele. E isso era assim que eu fui ensinado. E ele diria, eu vejo, sim, você... Esse palestrante, esse professor dá excelentes palestras. Eu aconselho vocês a seguir. E eu seguia o conselho dele, a não ser quando eu tinha uma festa. Eu preferia a festa do que ver ou jogar. Eu jogava rugby em 3 times diferentes, mas depois ele dizia que tal professor, ele acabou de ler o seu livro, então compre o livro. Não se preocupe com a palestra dele. Esse era o meu conselho do meu tutor. E esse era um conselho normal que os alunos receberiam na universidade. Esse é um bom recurso, mas ali há um melhor recurso indo à biblioteca. Era assim que a universidade funcionava. Eu penso que, de certa maneira, estamos de volta a isso. Porque a tecnologia permite que nós superemos os problemas de massificação que eram trazidos à situação cara a cara por números. Eu vou parar por aqui com esses 3 exemplos e ver se vocês concordam ou não e me pedir para sair da mesa ou ir embora. E depois vão perguntar às pessoas que ainda estão aqui se tem algumas observações ou perguntas sobre o que nós 3 falamos. O professor fala de um ponto excelente ali. Isso me lembrou de quão bom o sistema tutorial era. Quando eu era aluno na década de 60, eu tinha ótimos tutoriais, apesar que eu tinha muita sorte porque os tutores eram ali. Um deles era um dos poetas mais famosos do século XXI, outro era um excelente psicólogo. Eu tive muita sorte. Então, eu tinha alguns tutores de que eu não era muito fã. Então, eu realmente eu me senti nostálgico do seu lembrete do sistema tutorial. Eu gosto do fato que você identificou o que está acontecendo hoje, ou que pode acontecer. E alguns minutos atrás eu falei da maneira que muitos dos meus colegas na universidade estão ensinando online e desenvolveram relações tutoriais pessoais com seus alunos. Eu lembro de um em particular que me diz mais sobre o que é a experiência daquela universidade nos últimos 15 anos, que a educação online, no decorrer de 3 anos, ele desenvolveu que eu pensei que era um ótimo relacionamento com um aluno chamado Wesley alguma coisa, e eu senti que eu tinha aprendido dele e pude ensiná-lo de uma maneira melhor do que eu jamais teria feito cara a cara. Quando eu conheci aquele aluno, na cerimônia de formatura, eu percebi que esse Wesley, era mulher. Eu penso que se eu soubesse que era mulher, eu teria tomado mais cuidado na minha interação com essa moça. Mas nós tínhamos um bom e rápido, espontânea relação. A nossa comunicação de áudio, como também por escrito. Eu nunca podia pensar que era mulher. Então, isso prova que pode ser feito. Apesar de que eu também aprendi algumas experiências desagradáveis na minha experiência ou cara a cara com meus alunos. E tudo depende da maneira que é utilizado. E depende da nossa determinação para usar a tecnologia também. Mas eu gosto do fato de que o professor destaca que estamos no ponto que quando podemos desenvolver relações online pessoais através das tecnologias capazes de superar os efeitos massificadores. Na semana que vem teremos a primeira debate presidencial na televisão, em um canal pelo menos, e usarão uma técnica que eu usei muitas vezes em avaliação informativa de vídeo educacional, que é a análise de resposta do público. Na televisão eles fazem de uma maneira muito sutil, que geralmente o gráfico é uma linha reta. Você pode
deve criar que um público geral de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas estão respondendo, que estão dizendo o que está acontecendo na atitude deles de um momento para outro. Mas de viver essa técnica sendo utilizada na semana que vem, e teremos outros nos próximos meses, é um lembrete do que podemos fazer em educação à distância online. Existem muitas técnicas que podemos ver e poderemos estar utilizando apps para indicar o que exatamente cada aluno no público está pensando, ou concordando, ou discordando, ou não entendendo de uma pessoa a outra. Nós não estamos fazendo isso. Essas técnicas fugiram da educação em 1980, da década de 80. Eles foram até o mundo da propaganda. Entraram nesse setor comercial e saíram do setor educacional para trás. Mencionou-se ontem que a indústria de software sequestrou o conteúdo educacional. Agora nós temos que falar não só sobre os produtos de software, mas também a infraestrutura de hardware fornecido, por exemplo, por Course ou MOOC. Temos que entrar nas portas deles, entrar nos portais travados, trancados deles e para poder comunicar com os alunos. Esses alunos tendem a serem desenvolvidos por pesquisadores, mas depois eles fogem, se tornam baratos. Eu não quero criticar muito as ciências computacionais que desenvolveu todas as técnicas atuais, mas eu critico-os por falsamente reivindicar como sendo os inventores de algumas tecnologias de hoje. Eles não têm nenhuma consciência, nenhuma compreensão das técnicas pedagógicas que eles deveriam estar aplicando com as novas tecnologias MOOC, por exemplo. Meu ponto final nessa resposta será que eu lembro de uma pergunta feita por alguém numa palestra que eu estava fazendo em Hawaii, em 1988. Naquela conferência havia um link com pessoas como hoje em lugares remotos. É difícil saber quem está online agora, mas a técnica que conectou a nossa conferência em Honolulu a uma outra conferência em Washington, D.C., e não importava que toda frase feita de um para o outro levava 15 segundos para chegar, porque o tempo do lag de demora era 15 segundos, não importava, era interação online. Dentro de 30 segundos você tinha uma resposta do outro lado do continente. No final daquela sessão, o homem levantou e disse: eu estou muito impressionado pela sua infraestrutura de informática fantástica que vocês, engenheiros, nos deram hoje, mas eu receio que na minha universidade, na área do Pacífico, em uma das ilhas, eu penso que era Fiji, talvez, eu sinto dizer que isso nunca será possível na nossa comunidade pobre. E o chefe do sistema de informática que desenvolveu esse link disse muito eficientemente: bem, o que aconteceria se nós nos preocupássemos com esse tipo de coisa? Se nos preocupássemos com isso há 2000 anos, os romanos nunca teriam construído as estradas. Então ele tinha as respostas. Nós tínhamos que ter as tecnologias, é a nossa responsabilidade como cientistas de informáticas para criar essas técnicas para vocês. Depois depende de vocês como vocês as aplicam. Eu venho de um país, de uma universidade de um país desenvolvido, mas ele não. Então ele era marginalizado, ele era deixado para fora. Mais tarde eu percebi na minha carreira da história medieval, eu perguntei a alguém se já tinha ouvido falar dessa frase medieval. Eu penso que é um termo conhecido aos historiadores medievais, mas nessa sala estamos numa mesa mais alta, existem pessoas num nível mais baixo que estão nos ouvindo. E o termo below the salt relaciona-se
onde a comunidade do vilarejo chegava até a mansão, até os ricos, e os ricos ocasionalmente davam refeições a eles. E o mestre sentava à mesa mais alta. Eles tinham o sal, e eles podiam derramar o sal na refeição deles, mas as pessoas nos outros lugares não tinham sal, então eles moravam abaixo do sal, eles não tinham acesso. Essa é a tradução e a explicação do termo below the salt, abaixo do sal. A maioria das pessoas estão abaixo do sal, somente a elite que tem o sal. Então, esse homem, para o homem do homem do Pacífico, eu sinto muito, porque o sal nunca estaria ao alcance dele. Ele nunca teria acesso aos métodos que o ajudaria a usar essa nova tecnologia. E o pessoal da ciência da informática diz que a culpa é sua se você não desenvolve essas técnicas. Mas depois, 20 anos mais tarde, nós vemos as novas técnicas surgindo, superando as velhas técnicas. Antes, quando os usuários tinham dificuldade de alcançar o sal. Então, voltando ao ponto do sistema tutorial medieval, me torna muito nostálgico, eu tenho saudade, eu tinha muita sorte de ter visto e usado. Eu espero que hoje na educação e que colegas online possam abraçar essas técnicas de poder conseguir analisar e interpretar instantaneamente as respostas dos públicos e responder à altura. Obrigado. Quando eu estava ouvindo as falas de vocês, eu estava pensando qual é a analogia moderna para muitas dessas situações e tópicos que vocês trouxeram. Para voltar à ideia de os estudantes foram para a biblioteca, estavam lendo livros, estavam conversando uns com os outros, e foi depois disso que eles iam procurar os professores para ter discussões. Eu acho que essa é uma forma excelente mesmo de pensar ou repensar sobre o nosso conteúdo em cursos online. Muitas vezes eu vejo nos meus cursos que têm conteúdo que apenas repetem o que está no livro-texto do curso, e o instrutor não está oferecendo uma orientação, não está fazendo as conexões, não está ensinando. Eles estão oferecendo informações, o que é bastante diferente de ensino. É aquele modelo antiquado de comunicação, do tipo, eu estou entregando informação. Esse é um modelo antiquado de que os estudantes são vasos a serem preenchidos. E nós sabemos que isso não funciona, porque não cria um loop, não cria um ciclo de feedback, não cria um diálogo, não promove a interação. Mas quando você volta àquelas ideias antigas de que conteúdo é conteúdo, informação é informação, e ensino é ensino. Ensino é o que conecta essas duas coisas, é o que ajuda os estudantes a fazerem conexões. E isso volta até aos princípios que você trouxe de Ganhes. Quando você estava falando sobre os debates políticos e como eles têm em tempo real a reação da plateia, isso diz, essa é a minha reação instantânea. Às vezes essa reação instantânea pode nos fornecer bastante informação, e eu estava pensando em termos de, eu não sei como se chama aqui, nós chamamos de clickers nos Estados Unidos. Você pode usar o seu dispositivo móvel também para isso, mas se eu estou falando sobre um conceito, onde eu posso talvez perguntar para os meus estudantes o que vocês sabem sobre isso, ou talvez seja um quiz com uma resposta curta, eu não estou vendo isso como uma avaliação. O que eu estou tentando determinar é o que os meus estudantes não estão entendendo, quais são as percepções errôneas deles. E isso volta ao que nós já sabemos, que você tem que identificar com o que os seus estudantes chegam ao seu curso. Eles não chegam sem nenhuma informação. A pesquisa nos diz que eles chegam com muita informação, que é baseada nas suas próprias experiências, ou coisas que eles tenham ouvido ou lido, e muitas vezes isso está incorreto, é uma percepção errada, é um entendimento errado, e nós temos que entender o que os estudantes não entendem, para que, além de transmitir informação, nós podemos orientar eles e ajudar a fazer conexões com o seu aprendizado anterior, porque nós sabemos que quando você faz uma conexão com algo que você já sabe, você ajuda a passar isso dessa memória de trabalho para a memória de longo prazo. Isso ajuda os estudantes a aplicar e a pensar sobre isso, ajuda a armazenar as informações para serem utilizadas no futuro. E esses são princípios que nós utilizamos desde sempre.
e isso ainda pode ser utilizado no ensino online. Eu estava pensando mais sobre Gagnès também, e eu acho que algo que o aprendizado online e as tecnologias nos ajudam a fazer muito bem é construir mais oportunidades para reflexão, para fechar esse ciclo de aprendizado. Então, talvez eu não seja capaz de ter a mesma interação cara a cara com meus estudantes, mas eu vou dizer a vocês que eu passei a conhecer os meus estudantes de forma muito mais profunda quando eu ensino online, porque eu trago essas atividades reflexivas. E é a partir dessas reflexões dos alunos que, para mim, volta aquela coisa da reação instantânea da plateia. O que eu quero saber é, depois que você teve essa reação instantânea e depois que você pensou sobre isso, o que você acha? Depois de eu conseguir obter mais informação sobre alguma coisa, o que você pensa agora? O que você está pensando agora e onde você está no seu aprendizado? Isso me dá toda uma nova perspectiva sobre onde estão os meus alunos. Eu não era capaz de ter essas conversas numa sala de aula cara a cara, mas eu tipicamente utilizo diários, jornais para essas diários de dia a dia para essas reflexões e eu para saber como eu posso orientar deles ao longo do caminho e me ajuda a fechar esse ciclo. E isso, novamente, é o que nós sabemos que sempre funcionou. Eu também estava pensando em termos de discussões online, e boas discussões online não acontecem de forma mágica. Muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta que fazemos cara a cara, é uma pergunta sim ou não, mas se você voltar àqueles princípios socráticos, onde você pode engajar com seus alunos, ou eles engajaram um com os outros, por que você pensa nisso? Me fale mais sobre isso. Me fale mais sobre por que você pensa isso. E esses são os princípios antigos, mas isso é o que torna o aprendizado online eficaz, é isso que faz o aprendizado online funcionar. Então nós temos essas tecnologias incríveis que suportam o que nós sabemos que funciona, o que nós temos utilizado há muitos anos e há muitas gerações, e mesmo as tecnologias de sincronicidade que me permite ter tempos ao vivo com os meus estudantes, que me permite ter consultas com meus alunos. Às vezes eu utilizo vídeo, às vezes telefone, às vezes e-mail, mensagem instantânea. Eu digo, eu vou estar no meu escritório nesse horário, me mande uma mensagem, um e-mail, eu vou responder imediatamente. E para mim isso é uma dessas coisas que é a analogia moderna para encontrar aquele professor no seu escritório e conversar com eles, ter esse diálogo um a um que é tão importante para o ensino.